Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo perdão dos nossos pecados, pela comunhão, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão com a Tua igreja, pelos nossos amados irmãos. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos ensinando a Te servir melhor. Nos conduza, ó Deus, na Tua santa presença. Pai bendito, guarda toda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o bendito nome do Senhor. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É um desejo do meu coração contribuir e é um privilégio estar contribuindo. Nem todos conseguem meio século de atividade. Eu já ultrapasso, porque comecei muito novo e na minha atividade, na minha dedicação, usufruindo a bondade de Deus, a generosidade pastoral, a liberdade que aquela igreja oferecia para quem tinha desejo de fazer alguma coisa, era uma benção. E continuo aqui. Nosso texto é o Salmo de número 35, versículos 9 a 13. Nós temos aqui uma mensagem do Senhor para o nosso coração neste dia. Salmo 35, 9 a 13. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado, daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Bendito o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós somos testemunhas, a maioria dos cristãos já passaram por provações tais que só quando chega do outro lado do rio, do mar, do lamaçal, é que dá uma olhada e vê como Deus o ajudou. Na grande maioria de nós, nossas experiências deixam umas marcas. Tem pessoas que são muito sensíveis e a experiência dolorosa deixa assustado, indiferente, com medo, não quer mais se envolver. Tem pessoas que, quando sofrem a primeira decepção, a primeira injustiça, abandonam o barco, salta da canoa. Não é o tipo de pessoa que Deus coloca na sua obra, porque nós temos a necessidade de buscar a Deus, buscar a força de Deus, a direção de Deus
para contornar as dificuldades. O salmista aqui, ele fala de aflição. A minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: quem é como tu, Senhor, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Há nesta expressão uma denúncia de perseguição, de exploração, de até usurpação de bens. Também aqui ele menciona no versículo 11 falsas testemunhas falando de pecados, de coisas ruins que ele nem sabia, nem tomava conhecimento de tal coisa e depuseram contra ele. Isto é muito ruim. Tem situações que traumatiza. Ele diz: falsas testemunhas se levantaram, falaram contra mim, coisas que eu nem sabia, falaram coisas que eu nunca nem pensei, nem tomei conhecimento. E não eram pessoas estranhas. Olha o versículo 11, no versículo 12, ele diz: tornaram-me o mal pelo bem. Estas pessoas parece que são pessoas que eram beneficiadas por ele. Foram pessoas que tiveram atuação, atividade, resultados. E agora faz isto como que tornando o mal pelo bem que haviam recebido. É claro, não podemos perder de vista que isto é uma poesia. E ele conclui o versículo 12 dizendo: roubando a minha alma. Aqui poderia ser roubando a paz, tirando a tranquilidade, causando um sofrimento íntimo maior. E tudo isto perturba demais. Imagina você ser traído pelos seus amigos. Imagina a gente ser traído pelos nossos familiares. Não poder contar, esconder o que está acontecendo, o que está se passando, para não causar uma alegria naqueles que a gente supõe que gostasse de ver a gente bem. Então, são mensagens, são experiências que traumatizam todas as pessoas que sofrem injustiças. Elas ficam muito feridas, elas sangram muito, invisivelmente. Alguns demonstram na hora, não consegue olhar para a pessoa, não consegue falar pacificamente com as pessoas que sabe que são traidoras, que são perversas. Mas o nosso Deus, ele nos capacita para conviver, ele nos capacita para conhecer, ele nos capacita para entender, interpretar aquela situação e também nos mostra a saída. Não existe na nossa relação com Deus
Na nossa comunhão com Deus, não existe beco sem saída. Todos os becos, por mais que seja terrível a situação, quem está em Cristo, quem tem o temor, quem busca a vontade de Deus, tem a saída. Chega, encontra a saída, vai sair. Aqui no versículo 13, ele diz: mas quanto a mim, experiência pessoal, quanto a mim, quando estava enfermo, quando estavam enfermos, o meu vestido era um saco. O sacrifício que se fazia e se faz pelo outro. Oferecer oportunidades. O Senhor Jesus ensinou a parábola do bom samaritano. Naquela parábola, Jesus, que era ímpar, somente ele era daquele jeito, sabia do desprezo dos judeus, seus dias, pelos samaritanos, que eram a raça misturada, era o resultado dos judeus desviados do Reino do Norte com os pagãos trazidos pelos assírios para Samaria. Então, com a continuação, surge esta gente misturada, os samaritanos. Muito embora eles aprendessem alguma coisa de Deus e tivessem algum temor, mas havia uma rivalidade entre eles e os judeus. Aí Jesus formula a parábola, fala do levita, fala do sacerdote, fala do doutor da lei. Ali era isto, era o doutor da lei. E Jesus fala do samaritano, que passou após o levita, após o sacerdote, após o doutor. Passa o samaritano, vê que a pessoa está viva ainda e socorre. Uma belíssima, grandiosa lição do Senhor Jesus. Então, quanto a mim, quando estavam enfermos, eu me sacrificava por eles. O meu vestido era um pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. Era uma experiência de comunhão com Deus. E havendo ou não uma resposta positiva da parte das pessoas, tanto nos Salmos, quanto no Evangelho, quanto no tempo mosaico, em qualquer época, sempre houve e haverá esta possibilidade. Quanto a mim, quando estavam enfermos, eu me vestia de saco. Humilhava a minha alma com jejum. E a minha oração voltava para mim mesmo, voltava para o meu seio. Não tinha com quem dividir nem o momento da oração. Ora-se, fala-se com Deus e espera o resultado. Eu acho maravilhoso, meus amados irmãos, tanto aprender, pensando, meditando, ponderando, quanto ensinar, transmitindo com segurança a palavra de Deus. Você está seguro?
quando está com Deus, quando anda com Deus. Nossa segurança, o nosso socorro, a nossa esperança estão em Deus. É algo maravilhoso guardar no coração uma palavra como esta. O Senhor operando na vida e a pessoa se alegrando. A minha alma se alegrará no Senhor e na sua salvação. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos, meus ajudadores, meus amigos. A minha intercessão hoje é pela saúde do Diego Roy, uma cooperação comigo de vários anos, muitos anos de cooperação. Íamos para a rádio, no ônibus mesmo. Hoje ele tem, Deus abriu as portas e ele conseguiu passar muito bem. Tem sua estrutura. Na época não tínhamos, eu não tenho e ele não tinha, e a gente ia para Caucaia apresentar a programação, ia a pé até acolá, pegar um transporte e tal, uma cooperação comigo durante muitos anos. Na verdade, eu conheci ainda menino. Então vamos orar, interceder pelo Diego, sua esposa, seu casal de filhos, seus pais, seu irmão. É o nosso dever interceder pelos irmãos. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela tua bondade, pela salvação e a doce comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Agora te apresentamos ao Senhor, o Diego, a Juliana. Toma em tuas santas mãos, guarda, Senhor, opera na vida do casal, na vida de seus filhos e de seus familiares. Abençoa os familiares dela, abençoa a família dele, os pais e os demais membros da família. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição, dando graça aos meus irmãos, operando cada dia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.